Capítulo 2. Escolhida. A história de Esther. Assim como um diamante brilha mais intensamente quando posto sobre um fundo escuro, a glória de Deus se mostra mais brilhante quando há reveses divinos. Tony Evans. Você pode se surpreender ao descobrir que um dos livros da Bíblia que mais evidencia a providência de Deus não cita o nome de Deus. O livro de Esther, no Antigo Testamento, é um dos dois únicos livros bíblicos que não faz referência a Deus. O outro é Cântico dos Cânticos. No entanto, toda a história de Esther traz a inconfundível marca de sua presença e ação. Acha-se ali apenas uma pequena parte da ampla história de Deus, que engloba tempo, espaço e eternidade, dando-nos também um vislumbre dessa grandiosa história. Este é um relato de como Deus interveio sobrenaturalmente para livrar seu povo escolhido do extermínio, por meio da intermediação corajosa de uma órfã judia que se tornou rainha, uma moça chamada Esther. O versículo com que este livro se inicia diz que esses eventos aconteceram no 3º ano do reinado do rei Xerxes. Esther 1:1. Esse rei persa governou sobre um império global que se estendia da Índia até a Etiópia. Possuindo poder absoluto e sem limites, esse monarca garantia sua autoridade por meio de decretos reais e irrevogáveis. Ele exibia sua riqueza com demonstrações intimidadoras de ostentação e um estilo de vida extravagante. De fato, a história começa com Xerxes em meio a uma festança de 6 meses que ele promoveu para si mesmo, regada a muita bebida. Que sujeito! Dá para imaginar algo assim? Em meio às festividades, o rei decidiu exibir Vasti, sua esposa e troféu, para os amigos bêbados. Não disposta a ser usada dessa forma, ela se recusou a comparecer. Então, o brutal imperador, irritado com a recusa, depôs sumariamente sua rainha. Ele era o rei, ele era poderoso. Mesmo tendo uma posição na realeza que muitas poderiam invejar, no fim das contas, a rainha era apenas um peão, para ser posto e substituído como o rei quisesse. Como muitas mulheres de sua época, e ainda hoje em algumas partes do mundo, ela era impotente para controlar seu próprio destino. Estava sujeita às convenções de sua cultura e aos caprichos de seu marido, e rei ditatorial, beberrão, irritadiço e sedento de poder. Esse é o contexto em que Esther seria inserida. Humanamente falando, ela não teria mais controle sobre o próprio futuro do que Vasti teve. Entretanto, aqui na Terra, nem sempre as coisas são como parecem ser. O céu está no controle. Uma mão invisível controla aqueles que pensam exercer o poder definitivo. Reis e reinos, leis e decretos estão todos sujeitos àquele que se assenta no trono e reina sobre todos. Nenhum ser humano é suficientemente poderoso para impedir os planos de Deus. Com o trono da rainha vazio, Xerxes decide substituí-la realizando um tipo de concurso de beleza. Em vez de desfilarem na passarela e responderem ao vivo a pergunta sobre a paz mundial na TV, as concorrentes deveriam uma vez passar uma noite com ele. E a moça que mais agradasse o rei se tornaria rainha em lugar de Vasti. Que terrível era esse sistema, que tratava as mulheres como propriedade pessoal para os propósitos e prazeres de um governante poderoso. Xerxes deu ordens para que as mais lindas virgens do reino, verso 3, fossem reunidas, colocadas sob a supervisão do eunuco responsável pelo harém real e adotadas as preparações de beleza necessárias a fim de prepará-las para o test drive.
Algumas delas podem até ter considerado esse processo uma grande honra, mas o fato é que elas não tinham nenhuma escolha. Sem nenhuma autonomia, seriam usadas para o prazer de outra pessoa e descartadas, caso não correspondessem à sua avaliação. Esse rei era cruel e desumano. Onde estava Deus nisso tudo? E onde ele está hoje quando homens depravados despersonalizam mulheres e as usam para seus propósitos lascivos? A história de Esther nos aponta para a resposta. Pois enquanto Xerxes tratava de seus negócios brutais, com a intenção de dominar o mundo, exercendo com mão de ferro controle sobre seus súditos e fazendo o que bem entendesse com quantas mulheres quisesse, Deus estava operando para trazer julgamento sobre os ímpios e salvação para o seu povo. Surge então Esther. Sua tão jovem vida já havia sido marcada pelas tragédias de ficar órfã e viver exilada da terra de Judá. Também é dito que ela era virgem e muito bonita, o que a colocou na mira do esquema maligno do rei. Esther foi levada ao palácio e isolada no harém real para ser embelezada e preparada para uma noite com o rei. Embora Esther possa ter se sentido abandonada e só, separada de tudo o que lhe era familiar, estava sendo vigiada por alguém que se importava profundamente com ela. Diariamente, Mordecai, seu único parente vivo, primo e guardião, passeava em frente do pátio do harém para saber como Esther estava passando e o que ia acontecer com ela. Verso 11 do capítulo 2. O cuidado vigilante de Mordecai por sua prima adotiva simboliza Deus, que é protetor daqueles que lhe pertencem. E ele está sempre alerta, nunca dorme nem cochila. Salmo 121, 3 e 4. Quando nos achamos aprisionados em circunstâncias fora do nosso controle, mesmo que por nossa própria culpa, nunca estamos sós. Não somos invisíveis. Podemos nos sentir como em um beco sem saída, presos, sem escapatória, sem futuro ou esperança. Entretanto, nosso Mordecai celestial lá está. Mesmo que muitas vezes não o vejamos, seu cuidado é certo. Diariamente ele passeia em frente à nossa casa. Ele observa o que nos acontece e descobre como estamos. Diferentemente de Mordecai, no entanto, ele não é impotente para agir. Ao contrário, ele atua nos bastidores, preparando e colocando tudo em seu lugar. Na hora certa, ele será o meio para subverter os objetivos do nosso inimigo e cumprir o santo propósito de Deus para a nossa vida. Diferentemente do atencioso Mordecai, o rei Xerxes era um homem indigno que usava as mulheres para satisfazer sua luxúria. Ele testava as mulheres por uma noite e as que não lhe agradassem eram levadas para um harém secundário, onde passariam o resto da vida como concubinas do rei, para nunca mais serem chamadas à sua presença, ou a de qualquer outro homem. Isso é pura maldade. É claro, mas não é inédito. Ainda hoje há mulheres que não são reconhecidas como tendo sido criadas à imagem de Deus, Imago Dei. Os detalhes podem variar, mas a tragédia continua. Por enquanto. Chegará, porém, o dia em que todas as práticas vis em nosso mundo caído e quebrado serão eliminadas e todas as coisas serão renovadas. Enquanto isso, Deus está sempre atento aos seus, sempre redimindo, sempre agindo para realizar os propósitos do seu reino, à sua maneira e no seu tempo. Esther não foi resgatada do sistema perverso do rei. No entanto, foi cuidada por aquele que é maior que o rei, mesmo enquanto vivia como sua prisioneira. Pela providência de Deus, ela conquistou a simpatia, primeiramente no harém e depois diante de Xerxes.
Ele gostou dela mais do que de qualquer outra moça e a fez rainha, colocando-a em uma posição única para ajudar seu povo. Seu pai sabia o que estava fazendo. Ele estava escrevendo a história de Esther e de toda uma geração dos seus escolhidos, mesmo alheios à sua presença e ao seu cuidado. Pouco depois de Esther se tornar rainha, a providência divina deu mais um passo na trama da sua história. Mordecai ouviu sobre um plano de assassinato, contou a Esther e ela relatou ao rei o que havia descoberto. Os culpados foram capturados e a vida do rei foi salva. Capítulo 2, 21 a 23. Só que a boa ação de Mordecai não foi reconhecida, naquele momento, porque um oficial conivente e autopromovido chamado Amã, descendente de Agag, ganhou o favor do rei. Da mesma forma, isso acontece frequentemente na nossa vida. O serviço leal não é recompensado, enquanto pessoas más, com esquemas perversos, são honradas e exaltadas. Do ponto de vista terreno, Mordecai não era uma pessoa relevante no contexto de um regime totalitário opressivo. Porém, na história que Deus estava escrevendo, Mordecai desempenhou um papel primordial. Dada a sua fidelidade e integridade, uma trama traiçoeira foi evitada, e o povo de Deus, do qual um dia viria o Salvador do mundo, foi poupado. Mas estamos nos adiantando em nossa história. O embate entre o bem e o mal foi se intensificando. O poder e a influência de Amã aumentaram, e todos no reino foram obrigados a prestar-lhe reverência. Só que Mordecai recusou a se curvar perante Amã. O texto do livro de Esther não diz exatamente o motivo, mas uma pista pode ser encontrada no fato de que Amã foi identificado como um descendente ou parente de Agag, um inimigo declarado de Deus e de seu povo desde os dias de Saul. Mordecai pode ter recusado curvar-se porque não estava disposto a comprometer sua identidade como judeu. Qualquer que tenha sido o motivo, a recusa de Mordecai em curvar-se enfureceu Amã, que planejava destruir não apenas Mordecai, mas todo o povo judeu. Ele convenceu o rei Xerxes a proclamar um decreto irrevogável de que todos os judeus fossem mortos sem dó nem piedade, os moços e os velhos, as mulheres e as crianças. Capítulo 3, verso 13. Mas nem o rei, nem Amã tinham ideia de que a bela rainha estava entre os destinados ao extermínio. Amã e seus capangas já haviam lançado sortes por algo semelhante a jogar cara ou coroa, ou dados, para determinar a data do genocídio, de modo que a lei foi promulgada com base naquela data limite. Então, o rei e Amã se assentaram para beber, celebrando seu plano terrível, enquanto a confusão se espalhava pela cidade. Verso 15. Quando os judeus de todo o reino souberam do decreto do rei, começaram a chorar em voz alta. Eles se lamentaram, choraram e jejuaram, e muitos deles vestiram roupas feitas de pano grosseiro e se deitaram sobre cinzas. Capítulo 4, verso 3. É importante destacar esse fato porque esses eventos ocorreram durante um período de declínio espiritual na história do povo de Deus. Às vezes, ele usa até as más intenções de seus adversários para levar seu povo ao ponto de humilhação e desespero, a fim de reconhecerem que dependem dele para sua libertação. Certamente nenhum cenário poderia ser mais terrível e mais desesperador do que o enfrentado pelo povo judeu depois de Xerxes promulgar seu decreto. Entretanto, o céu está no controle. Naquele tempo ou agora, não importa quão desesperadoras as circunstâncias pareçam, Deus está escrevendo sua história. Reis e homens perversos podem se enfurecer e traçar seus ardis, mas não podem fazer nada que ele não permita
para seus propósitos maiores. Quando Deus decide agir dessa forma, Ele desfaz todo o dano que seus inimigos procurarem causar a seu povo. Mordecai apelou para que Ester usasse sua posição real a fim de interceder pela vida de seu povo. Infelizmente, ela não estava em condições de fazê-lo, pois o rei não a chamava à sua presença havia 1 mês. Comparecer diante do rei sem essa convocação a colocaria em grande risco de vida, pois qualquer pessoa que entrasse na corte íntima do rei sem ser convocada poderia ser sentenciada à morte. Mas Ester concordou em se arriscar, e isso criou a oportunidade perfeita para uma intervenção divina. A intervenção chegou no momento exato. Deus orquestrou uma sequência de eventos, alguns deles aparentemente aleatórios e insignificantes. O rei não conseguia dormir. Para passar tempo, ele ordenou que trouxessem um livro dos arquivos reais e que lessem para ele. O livro continha o relato de Mordecai, detendo um plano de assassinato contra o rei. Naquele exato momento, Amã entrou. Buscando obter a aprovação do rei para enforcar seu inimigo Mordecai, em uma forca enorme que ele ordenara que fosse construída para esse fim. Que história! Não há como inventar uma coisa dessas. Agora a mesa começa a virar, tanto para Amã quanto para Mordecai. Amã, que assumira que o rei iria honrá-lo acima de todos os homens, acabou sendo obrigado a honrar publicamente Mordecai, a quem detestava e cuja morte estivera arquitetando. A euforia por seu status privilegiado com o rei transformou-se em depressão, e sua esposa piorou as coisas ao prever, precisamente, que o marido não venceria Mordecai. Você não vai ganhar de jeito nenhum. Você vai perder na certa. Capítulo 6:13. Agora o caminho estava preparado para Ester entrar na presença do rei, implorar por sua própria vida e pela vida de seu povo, e expor o homem perverso que orquestrara aquele plano sinistro. Aqui estava uma mulher vulnerável, se colocando corajosamente no transcorrer do plano soberano de Deus. Numa situação como esta. Capítulo 4, verso 14. Amã passou rapidamente do status de embriagado pelo poder e pelo vinho para o de aterrorizado. Em uma inversão dramática, o homem que tramou e fez planos para destruir a vida daqueles que lhes resistiram, foi ele próprio destruído. De fato, enforcaram Amã na forca que ele tinha construído para enforcar Mordecai. Capítulo 7:10. Deus defende os seus. As palavras do salmista são verdadeiras. Dentro de pouco tempo, os maus desaparecerão, mas os humildes viverão em segurança na terra prometida e terão alegria, prosperidade e paz. Os maus fazem planos contra os bons e olham com ódio para eles. O Senhor ri dos maus, porque sabe que o dia deles está chegando. Porém, os maus morrerão, sumirão como a fumaça. Salmos 37, 10-13 e verso 20. Mordecai, antes humilhado, foi agora exaltado pelo rei. Ele foi autorizado a emitir um decreto anulando o anterior, dando aos judeus permissão para se armarem e se defenderem. No mesmo dia em que deveria ocorrer o genocídio judaico, Mordecai foi grandemente honrado, promovido a oficial de segundo escalão, enquanto quem procurara destruí-lo foi humilhado, rebaixado e executado. Um dos primeiros atos oficiais de Mordecai foi instituir uma celebração anual para comemorar com festas, alegria e presentes para os pobres esse dia importante da história dos judeus, pois eles se livraram dos seus inimigos e sua tristeza se transformou em alegria e o choro num dia de festa.
capítulo 9, verso 22. Amã havia conspirado para esmagar e destruir os judeus. Ele até lançou sortes para determinar o dia em que tudo deveria acontecer. Porém, os eventos nessa terra nunca são determinados pelo acaso.